Boa noite, galera que acompanha o programa Cães em Cena aqui pela TV Cinec. Estamos aqui de volta porque o programa Cães em Cena é informação. Muitas pessoas mandaram mensagens com a dúvida do programa número 19, que está no nosso canal do YouTube, que é da raça maltês, onde esteve aqui o Dr. Maxwell, criador da raça maltês, o Dr. Mauro, que está sempre aqui com a gente, que nós não falamos da mancha da lágrima, né? Aquilo que perturba muito os criadores, os groomers, né? Então, vamos fazer esse complemento. O Dr. Mauro já está aqui do meu lado. Boa noite, Mauro. Boa noite, Martinelli. Boa noite a todos. É muito importante falar de um assunto que a maioria das pessoas se incomoda muito. A síndrome da mancha da lágrima, conhecida popularmente como lágrima ácida, é muito comum em cachorros do tipo toy. Todo cachorro pequenininho tem uma tendência a ter essa síndrome. Por ser uma síndrome, é multifatorial e multissintomática. Existem muitos sintomas e muitas causas para essas doenças. A característica da doença é uma epífora, que para o leigo a gente traduz como lacrimejamento. É um lacrimejamento intenso e que incomoda o cão e que acaba naqueles cachorros brancos, gerando uma mancha acobreada ou marrom, às vezes quase enegrecida, que é chamada de lágrima ácida. Na verdade, a lágrima não é ácida, tá, gente? Não tem ácido nenhum ocorrendo ali. Não é ácida. Não é ácida, é só um nome. É um nome que se criou popularmente, porque se acha que se mudar o pH da lágrima, da saliva, vai curar o processo. E, na verdade, o processo, como eu disse, é uma síndrome, que normalmente tem algumas causas mais comuns. Nós vamos dividir em causas intraoculares e extraoculares. As intraoculares, que são as mais comuns, são aquelas em que o globo ocular está prejudicado por algum momento e que pode ser causado pelo entupimento do duto lacrimal, que é um duto que liga o olho ao nariz, fazendo com que os excessos de lágrima que não lubrificaram a córnea desçam por esse duto, se misturem à saliva e o cão engole, como a gente faz isso. A gente também faz isso. Esse duto nasolacrimal pode ser entupido por processos de poeira no ambiente, poluição, muitas vezes por processos alérgicos que atinjam o olho e que causem um entupimento desse duto. A lágrima não tem para onde ir, ela escorre para fora do olho. Ao escolher para fora do olho, a lágrima do cão, como a lágrima das pessoas também, ela tem uma substância chamada lactoferrina. Daí o termo ferro, que vem à cabeça da gente, e o ferro é amarronzado. Então, esse enferrujamento aquela mancha enferrujada que ocorre abaixo do olho, é causado por esse derrame lacrimal. Quem que pode ajudar o proprietário, o dono, um tutor ou criador? Vai ser um médico veterinário que ou tem muita experiência em oftalmologia veterinária ou um oftalmo veterinário. Ele vai fazer um teste chamado teste de Schimmer, onde a gente mede a produção da lágrima. Essa produção, se estiver exagerada, não importa muito números, mas se ela estiver acima de 14 milímetros por minuto, o que vai acontecer é que eu já determino o diagnóstico de epífora ou de lacrimejamento. E aí eu vou evidenciar qual a causa. Se é o entupimento do duto nasolacrimal, se o cachorro tem algum defeito de pálpebra, que faz com que ele tenha uma ceratite e uma conjuntivite secundária. Também pode acontecer naqueles cães que a gente chama de cães com ceratoconjuntivite seca. Ele tem pouca produção de lágrima, então ele pisca muito e isso acaba gerando um lacrimejamento. E essa lágrima desses cães ainda tem uma composição alterada. Então, eles vão ter que receber um tratamento quase que específico. Outras causas, aqueles cães que têm o famoso entrópio, que é o reviramento da pálpebra para dentro do globo ocular, ou o ectrópio, que é a pálpebra caída, famosa nos Basset Hounds, né, naqueles cachorros cockers, que têm o olho muito caído. Esses cães também sofrem com uma conjuntivite, secundariamente eles vão ter a epífora e também esse derrame lacrimal. No caso dos malteses, por serem brancos,
a coisa se nota mais, a coisa se percebe mais. Mas não é uma doença de Maltese. Isso pode acontecer em qualquer cão. Inclusive pode acontecer em gatos também. As epíforas acontecem muito em gatos, principalmente aqueles de nariz chato, né? Os persas, os exóticos também têm essa epífora. A doença da lágrima é mais, vamos dizer assim, notada naqueles cães brancos, porque a lactoferrina acaba manchando o branco, né? Mas acontece em vários cães, por exemplo, aqueles cães que têm dobra em cima do nariz. Os pugs, os pequineses, eles têm também essa doença. E o que acontece é que tudo vai depender do diagnóstico. Um diagnóstico bem feito determina um tratamento. Vamos pensar em causas fora do olho. Não, meu cachorro tem os olhos ótimos. O que está acontecendo com ele? Muito provavelmente ele tem algum outro ponto de infecção ou de inflamação que está determinando uma conjuntivite secundária e, portanto, um lacrimejamento. Alguns exemplos. Cachorros que têm uma boca com um excesso de sujeira, o famoso tártaro, né? Então o cachorro tem aquela boca que cheira mal à distância. Esse cachorro provavelmente vai desenvolver uma epífora, provavelmente vai desenvolver essa tal dessa lágrima manchando o pelo. A outra possibilidade, cachorros que têm muito quadro de alergia, aqueles cães que têm atopia, que são alérgicos, têm rinite alérgica, têm otite de repetição, têm dor de garganta de repetição, todos esses cães são candidatos a terem epífora e, portanto, a lágrima. Existiu durante muito tempo um monte de mitos em relação a isso, que existia a ração A, que tirava a mancha da lágrima, que existia o colírio milagroso número C, nada disso. Um bom diagnóstico determina através do uso de medicamentos adequados para o olho ou né, para o resto do que está acontecendo e que vão tratar. Casos cirúrgicos, como, por exemplo, os cães que têm entrópio, os cães que têm ectrópio, que precisam de cirurgia, os cães que precisam desentupir o duto nasolacrimal. Dependendo do cão, dá para fazer só com anestesia local, dependendo do cão, tem que fazer anestesia geral para desentupir o duto nasolacrimal. E assim a gente vai seguindo. O que precisa é o bom diagnóstico da causa do lacrimejamento. E, de uma vez por todas, não existe lágrima ácida. O que existe é um lacrimejamento. E a lágrima é marrom, nesse ponto que ela é excessiva. Geralmente, esses cães que têm epífora, que têm o lacrimejamento, têm uma lágrima de má qualidade. Isso pode ser corrigido através de colírios, de uso de colírios adequados. Então, como o Dr. Mauro falou, o maltês, né, sendo branco e tendo essa pelagem, né, Dr. Mauro, Exato. longa, vai aparecer mais para o pavor do criador e dos groomers, né? Outras raças como o Poodle Toy branco, como o Bichon Frisé, os Lhasa Apso brancos, né? Todos esses cães muito brancos, as pessoas ficam apavoradas. Eu tenho amigos que têm Poodle gigante branco, fica desesperado. Não, achando a causa, a gente trata. E aí resolve o problema. Maravilha, muito obrigado, Dr. Mauro. Obrigado, gente, está aí então, está lá o programa 19 do Maltês com o Dr. Maxwell, o Dr. Mauro, e esse é o complemento que a gente vai jogar, quer dizer, vocês estão vendo já aí pelo canal do YouTube, tá bom? Um abraço e acompanha a gente, segue a gente, compartilha. Até mais.